muito boa tarde. Estamos chegando com o nosso Você Bonita ao vivo. Que delícia, que programa maravilhoso. Vem se aquecer junto com a gente. Sejam todos muito mais que bem-vindos, que tá um frio lá fora, mas aqui, com tanto conteúdo, com tantos assuntos que a gente vai tratar, vocês não perdem por esperar. Então vem aquecer, já pode pegar uma cobertinha em casa, mas não desgruda, que a gente escolheu todos os temas hoje a dedo. E vocês acompanham junto com a gente. Até porque ontem nas redes sociais eu comentei que hoje a gente abordaria essa pauta, um tema extremamente relevante e atual. Hoje o que a gente mais discute é uma questão comportamental, né, dentro das atividades de cada pessoa. E quando a gente fala principalmente da saúde feminina, da saúde mental feminina, a gente tem que ter um alerta ainda maior. É por isso que a gente convidou a doutora Júlia Trindade, que é psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Prazer nosso, e é exatamente isso que a gente vai tocar no assunto, né? Os principais gatilhos que podem afetar a saúde mental das mulheres. Com certeza. Identificar os fatores que a gente pode modificar, o que a gente consegue, especialmente quando a gente fala em rede de apoio em relação às mulheres, tudo que a gente vive, o que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que é isso que a gente vai conversar hoje. Perfeito. Quando a gente fala dos homens, tem aí uma certa diferença? Os gatilhos nos homens vão ser diferentes? Os homens, eles têm a sorte de não ter as oscilações hormonais que a gente tem. Para começar já por aí, é grande sorte, né? Os hormônios alteram e isso afeta o nosso humor, afeta o nosso bem-estar. E além de tudo, a questão da cobrança da sociedade, né? As mulheres têm muitas vezes dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então, tudo, o acúmulo das coisas que acabam acontecendo, e essa mulher tem que lidar com tudo isso bem, bonita e sorridente. E ainda ficar com a saúde mental 100% para dar conta no dia seguinte, tudo de novo, né, Exatamente. doutora? Então, daqui a pouquinho a gente vai abordar o assunto. Manda mensagem no @VocêBonitaTV, que a gente vai responder um monte de perguntinha ao vivo. E olha, quero colocar na tela toda, você já viu a nossa mesa da culinária? Dá uma olhada, a receita que a gente vai preparar hoje, porque essa minha amiga, chefe Karina Miller, que é nutri também, vem com canelone. Amiga, bem-vinda. Obrigada, olha, não, eu tô com água na boca. Olha que coisa mais linda esse prato, né? Esse friozinho vai bem, super saudável, fácil, e tem uns segredinhos aí nessa história, né? Sempre. Qual Dicas. recheio que você escolheu hoje? Ricota com espinafre, que é um clássico, porém que não tem erro e que é uma delícia, além de ser saudável, né? E eu acho que com o friozinho nessa época do ano, ele ainda vem com muito sabor, crocante, aquela comida textura ali boa. que é um abraço, não é verdade? Aconchego puro, gente, então tá valendo a pena. É isso, nem pisquem, porque a receita é imperdível hoje com a nossa Nutri-Chef, Karina Miller. Mas agora, deixa eu aproveitar, pedir para vocês, para a gente já iniciar o programa, com o Diário da Patrícia. Ontem, Paty estava aqui ao vivo. Foi super bacana esse retorno do público para ela, com as consultas que a gente mostrou. Cardiologista, ginecologista, vocês viram que ela teve até uma consultoria de imagem, então tudo isso vai trazendo mudanças também no comportamento. Então, vamos ver o que ela mandou pra gente, para continuar acompanhando essa rotina. Olha lá. Bom dia! Nada como dormir, né? Essa noite, quando era 9h30, já estava na cama, acordei super disposta. Já vou fazer a minha panquequinha de banana e vou filmar pra vocês. Bom, vou amassar essa bananinha. É uma banana só, tá? Agora a gente vai colocar 2 ovos. E mistura. Agora a gente coloca 1 colher de sopa de farelo de aveia. E bastante canela. Quando você perceber que ela já tá cozidinha nas laterais, aí você coloca uma fatia fina de queijo. E dobra ela. E tá pronta a nossa panquequinha de banana. E aí, gostaram da receita? Aqui nossa panquequinha de banana pro café da manhã.
Gostoso? Adoramos, hein, Paty? Um beijo pra você. Estamos aqui acompanhando. Ela também coloca lá nas redes sociais muitas mudanças. E claro que o intuito do quadro é que você aí do outro lado tenha também todo o exemplo, as orientações e consiga seguir. A gente sabe que tem dias mais difíceis, dias mais fáceis. Mas isso, gente, é pra todo mundo. Então, um beijo pra Paty. Segunda-feira da semana que vem tem mais episódio do VB Transformando Vidas. Mas agora deixa eu cumprimentar essa minha amiga queridíssima nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Oi, Carol. Hoje o seu tema é aquele tema que eu também adoro, né? O que está por trás do emagrecimento saudável? O que está por trás, né, de hábitos que a gente consegue levar por toda a vida? Com certeza, entender a alimentação, Carol. Por quê? O que a gente escuta mais no consultório? Nossa, mas eu estou fazendo uma dieta tão certinha, eu estou comendo tão bem e não emagreço. Nossa, eu fiz restrição alimentar, não comi nada e não emagreço. Tô com muita dificuldade para emagrecer, entrei no período da vida que não emagreço de jeito nenhum. Gente, 90% do tempo é erro alimentar, Carol. É, né? A conta é muito simples, a gente tem que gastar mais do que a gente consome, só que tem algumas dicas, quando a gente junta alimentos, quando a gente conhece os alimentos, e existem muitos mitos, o mito do saudável, o mito do carboidrato bom, eu posso, porque é integral eu posso comer mais. E ninguém sabe que as calorias são as mesmas. Que existem vários conceitos dentro do processo, tá? Aí eu juntei em alguns grupinhos, assim. É muito mais complexo que isso. A gente nem vai entrar muito dentro daquilo de glicose com glicose, carboidrato monossacarídeo, disacarídeo, porque é complexo. Então a gente vai montar em grupinhos. Carboidratos simples, carboidratos complexos, gorduras boas, gorduras ruins. E vamos falar das proteínas, que elas não são a grande mocinha nem a vilã do processo. Ela pode, em momentos, ser mocinha, em outros ser vilã. Ser vilã. Nenhum alimento é errado, gente. Não tem alimento ruim, não tem alimento que faz mal, não tem isso. Tem quantidades que fazem mal, tem estilos de vida que não se adequam àquele tipo de alimentação. Eu tenho duas perguntas para te fazer antes da gente começar a mostrar cada caixinha e essa aula que a doutora preparou. A primeira é: por que o estoque de tudo que sobra é estocado como gordura, certo, doutora? Se sobrar proteína, estocou gordura. Sobrar carboidrato, estocou gordura. Sobrar gordura, estocou gordura. Por que que ele é muito mais fácil do que quando a gente precisa usar o que já está em reserva para ser queimado? Ou não? É só estamos achando que é mais fácil, mas na verdade não é. Queria que você contasse um pouquinho desses dois processos. Então vamos lá. Toda vez que a gente come, esse alimento ele é processado. Desde a boca, ele sofre uma digestão muito importante, que começa na boca, na mastigação, vai para o estômago e o intestino. O intestino é o nosso órgão principal, porque ele absorve esses alimentos. Esses alimentos, eles entram na corrente sanguínea já preparados. Eles já têm forma de entrar na célula, então as vitaminas já estão prontas. Então a gente precisa do intestino para todo o processo acontecer. Alimentos muito pobres em fibras não são absorvidas, elas agem diretamente no intestino e no estômago. Essas fibras atrasam a absorção dos alimentos, do açúcar, da gordura, por isso ela é tão importante, gente. Quando a gente come um alimento rico em fibra, ele dá saciedade, o estômago expande, manda a resposta para o cérebro comer e ele faz a liberação gradual dessas vitaminas, nutrientes, carboidratos, tudo que a gente precisa para viver. Carboidrato é muito importante. Ele é energia, nosso cérebro funciona, a gente pensa, nosso coração bate graças aos carboidratos. Só que se esse carboidrato entrar rapidão na corrente sanguínea, você imagina um boom de açúcar na corrente sanguínea. Nosso pâncreas tem que ficar louquinho para produzir insulina para tirar. Por quê? O açúcar é muito tóxico dentro da corrente sanguínea. Ele agride os vasos. Por que diabético é doente? Não é porque não tem insulina, é porque o açúcar comeu, estragou toda
aquelas veinhas finas e causou problema no rim, nos olhos, que é onde as veinhas são mais finas. Então, é onde acontece primeiro. Depois vai para o coração, depois vai para o cérebro. Por isso que o diabético tem que tomar muito cuidado com esse excesso de açúcar muito rapidamente na corrente sanguínea, porque o pâncreas não consegue jogar isso para dentro. A célula, ela também é sensível ao açúcar. Então, você imagina esse tanto de açúcar que o pâncreas põe para dentro da célula, lá dentro. O que a célula tem que fazer, Carol? Se proteger. Como que ela faz isso? Transforma em gordura, que é inerte. E estoca. E estoca. Guarda. E guarda num lugar que a gente não precisa. Antigamente a gente guardava menos, Carol, porque a gente gastava mais, a gente consumia menos, a gente tinha mais trabalho. A gente se movimentava mais, talvez? E esses picos não eram tão frequentes. Tá. Açúcar está na nossa vida há 200, 300 anos. Então é muito recente. Comparado com o início de tudo, hein? Com o início de tudo. Então Entendi, é muito doutora. pouco tempo. Então, o nosso cérebro, ele não sabe que existe supermercado, gente. Hoje a gente pode guardar fora. Ele quer guardar dentro para quê? Para passar por períodos Entendi, de escassez. de escassez. É o ursinho hibernando. Só que aí, doutora, a gente já vai começar a falar deles para você também demonstrar um pouco das quantidades e o que a gente precisa. Estocar, então, acaba ficando fácil. Agora, tirar aquilo que está lá, o corpo não faz isso com tanta facilidade. Porque ele tem aquilo pronto. Imagina você tendo picos de glicemia o dia todo. Então, tô comendo uma bolachinha recheada, depois eu comi um pãozinho. É muito mais fácil para o corpo pegar aquilo que está entrando naquele momento, fazendo pico, do que ir atrás da gordura que ele tem que metabolizar, transformar em energia térmica e mecânica. Entendi. Ele fica estocando o tempo todo. Ele fica estocando, e nosso fígado estoca. Uma reserva rápida. Entendi. Sabe assim, a gente tem sempre aquele investimento a longo prazo, que é a nossa gordurinha, do quadril, barriga, e a gente tem aquela poupancinha, aquele dinheirinho na conta. Entendi. Que é o glicogênio que a gente tem no fígado. Então, doutora, eu vou lá e já volto e você vai dizer como é que a gente desembaralha essa situação, para de estocar o tempo todo e começa a gastar o que já foi estocado, que eu acho que é o grande objetivo, Sim. Pensando em todos os macronutrientes, certo? Isso. Aqui temos macronutrientes. Macronutrientes. Vou lá e já volto pra gente continuar. Agora, tudo isso, né, gente, é claro que é uma aula com muito detalhe, com uma questão... deixa eu voltar pra doutora então, porque eu deixei mais uma perguntinha. Essa parte da aula, doutora, é muito importante, senão a gente não vai entender os macronutrientes nas suas quantidades que a gente precisa. Então, doutora, já colocou tudo aqui, meninos? Vamos voltar para cá para a gente dar sequência. A Glaucia falou que é melhor a gente voltar para cá para dar sequência e continuar com as bolinhas já. A gente interrompe para a gente não perder seu raciocínio. Vamos lá. Então, quando a gente pensa aqui, num corpo que tem que gastar, a gente tem que dar pouca energia para ele. Ele tem que trabalhar sem grandes picos, gente. Ele tem que trabalhar estável, com aquele mínimo basal de açúcar no sangue para não armazenar. Tá. Para aquela atividade física que você tem no dia, não guardar energia, gastar tudo que a gente está consumindo para a gente poder ir na reserva. Tipo, faltou, eu vou lá naquele estoquinho, eu gasto primeiro meu estoque de glicogênio do fígado, que é a primeira reserva. Depois eu vou naquela gordurinha periférica. Entendi. Por isso que tem aquela história, menos de 40 minutos, a gente não consegue queimar. Era aí que eu queria chegar, doutora. É por isso que a gente precisa de um tempo para gastar essa primeira reserva, Entendi. para ir para a segunda reserva, que é a reserva de gordura. Que é Por mais isso difícil. que em dias frios como agora é mais fácil gastar, porque o nosso corpo gasta mais energia mantendo a temperatura. Tá vendo, gente? Então dá para comer um pouquinho mais? Não sei, doutora vai responder Se daqui você a quer pouco. emagrecer, não, né, Carol? Então vamos lá. Já a gente começa a falar deles aqui e como a gente coloca na dieta. É claro que aqui todo mundo já ouviu carboidrato simples, carboidrato complexo. A gente distribuiu aqui, mas é mais para você dar uma ideia das quantidades e estratégias de horário pra gente ter essa parte aí da queima da gordurinha, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? Pergunta de milhões, mas no final, doutora... Doutora, vamos começar com carboidrato simples. Você colocou aqui algumas bolinhas em cima, como vocês podem ver. Carol, o que significa isso? A gente dividiu em índice glicêmico, caloria e valor nutricional. Perfeito. Tá?
Num carboidrato simples, vamos pensar num açúcar, a gente tem um alto índice glicêmico, Certo. um alto valor calórico Certo. e um baixo valor nutricional. Por quê? Eu tenho muito pouco nutriente naquilo ali, eu tenho mais caloria, Carol. Entendi. Agora, se a gente colocar aqui um carboidrato um pouquinho mais complexo, como o mel, por exemplo, Tá. ou então um açúcar que não seja tão refinado, então a gente já agrega nutrientes. Entendi. Então, assim, um milho, ele tem muito mais nutrientes do que uma maisena. Sim, sim, do que o amido puro. É o amido puro, Tá. isso aí. Ele tem muito mais, ele é mais interessante, mas ele não deixa de ter caloria. Entendi. A caloria é igual. Caloria é É igual. só o valor nutricional que muda. Mas qual a vantagem, doutora, desse nutriente pensando na caloria? A caloria também é uma preocupação? A caloria é uma preocupação em todos, então quando a gente pensa em carboidrato, a gente pensa em calorias altas, só que quanto menor o índice glicêmico, mais devagarinho essa caloria vai entrar. Entendi. Então menos trabalho ela vai dar para o nosso corpo. Tá. Vai ter mais trabalho de digestão, mas isso é saudável, vai para o corpo para trabalhar em prol dessa caloria. Então, quanto maior o valor nutricional, melhor. O arroz integral, ele tem menos caloria? Não. Ele tem um índice glicêmico menor. Tem, mas ele continua tendo alta caloria, Tá certo. tá? Vamos comparar as proteínas, então? Porque proteína reino animal, proteína reino vegetal, e aí? É uma discussão. Todo mundo fala das proteínas. Qual que é melhor, proteína animal ou vegetal? A proteína animal ela é melhor absorvida, ela traz vitaminas do complexo B. Mas, gente, sou vegetariano, não como proteína. Tudo bem? A gente tem que dar esses nutrientes de uma outra forma. Suplementando, talvez. Suplementando, talvez. Então, a gente tem várias técnicas hoje. Hoje em dia, a mais moderna delas é o soro, porque a gente dribla a absorção. Certo. A gente dribla a caloria. Você não precisa pôr caloria, você só põe o nutriente. Você só põe o valor nutricional. Você não coloca o resto. Entendi. Entendeu? Então, aí, às vezes, quando a gente é inteligente nisso, a gente consegue comer muito com pouca caloria, Carol. Vou lá e já volto, que essa parte é boa também, que a gente quer saber isso aí. Como é que a gente junta tudo? Como é que tem, então, nutriente? Doutora, vamos lá. Vamos juntar aqui para o nosso, finalmente, proteínas, gorduras, calorias. E aí? Vamos falar um pouquinho das gorduras, Carol, porque isso aqui é muito importante para uma dieta. Porque a gente pode ter uma gordura boa, um azeite de oliva extra virgem muito bom. Tá. Esse azeite, por mais que ele seja bom, ele é uma gordura. Ele tem 9 calorias por grama. Imagina que cada bolinha desse seja 1 grama. Então, quantas calorias tem numa colher de azeite? Num potinho de azeite. E a gente enche a salada de azeite, achando que está fazendo aquela vantagem enorme. É saudável, tem nutriente, mas tem caloria, gente. Não vai deixar você emagrecer. E aí? E aí? Você acaba atrapalhando a sua dieta pensando que está fazendo Uma coisa boa. Como é que a gente, então, traz os benefícios e talvez essa parte nutricional dessa gordura boa sem as calorias? É possível? Dá para fazer isso, dá para usar pouca, você não precisa tirar, porque o corpo precisa de gordura, gente. Os nossos hormônios são feitos a partir de gorduras boas. Então, se a gente não tem gorduras boas, a gente não tem hormônios. Verdade. Por isso que grandes atletas com pouca gordura no corpo não menstruam, tem muita dificuldade. Fazem a outra parte, A né? outra parte. Metabólica. Então, é comer pouco. É entender, não jogar aquele azeite todo, mas colocar num borrifadorzinho, é usar pequenas quantidades, não associar, por exemplo, lá estou fazendo uma carne com muita gordura, que é a gordura ruim. Tá. Ela tem as calorias, ela não tem a parte boa, apesar do índice glicêmico, porque a gordura tem um índice glicêmico, ela dá muito trabalho para ser digerida. Tá? Então, aí a gente pega aquela picanha com 2 dedos de gordura, joga azeite por cima. Socorro. Aí vai superar muito. Aí vai superando muito as nossas necessidades. Por isso que a gente fala,
vamos usar a inteligência. Posso tomar uma cápsula de ômega 3? Posso tomar uma cápsula de ômega 3, Que mas tem ela os tem benefícios e não tem a caloria. tem a caloria, mas é menor, É, é pouquinho, menorzinha, é menorzinha. é. Você controla essa caloria. Entendi. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender de onde vem a caloria. A gente tem que entender o índice glicêmico. Não adianta nada a gente ter baixa caloria com índice glicêmico alto. Melancia, Carol. Entendeu? Ela é baixa caloria, mas ela tem um índice glicêmico Ela alto. tem um alto índice glicêmico. Entendi. Então, tem alimentos que agregam muito, tem alimentos que agregam menos. Intestino inflamado é um horror. Por que é um horror? Porque ele não absorve os nutrientes e absorve as calorias. Então, porque o carboidrato é fácil de absorção. E ele é absorvido no tubo inteiro praticamente. Entendi. E as coisas boas, não. Então, às vezes a gente entra com terapias adjuvantes para dar esses nutrientes fora do intestino, tá? Porque aí entra essas outras coisas e a partir daí ele vai desinflamando e vai começando a absorver sozinho os outros nutrientes. Que legal, então, doutora. por isso que às vezes, por que eu tenho que fazer dietas muito restritivas? Para salvar o teu intestino que não tá. Absorvendo as vitaminas, mas absorve as calorias e carboidrato, gordura, né? E estoca. E estoca. Por isso que é individualizado total, Carol. Perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Darkley. A ingestão de fibras pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, além dos carboidratos e gorduras? Normalmente não, porque ela não impede, ela só atrasa. Tá. E ela melhora o trânsito intestinal. Quem não vai no banheiro, gente, não perde peso, porque também a comida fica estocada muito tempo ali, você vai tirando muito nutriente, muita caloria daquele alimento. Então, você acaba absorvendo demais e criando outros problemas. Então, a gente tem que trabalhar para a gente ir no banheiro todos os dias. Doutora, nós temos segundinhos finais. Juntando esta aula, que a gente tem que se preocupar com absolutamente tudo desses grupos de alimentos, então tem coisas muito boas que eles oferecem, mas a gente tem que tomar cuidado com a caloria, ou seja, entendemos que temos que ter um equilíbrio. Para a gente fechar, em poucos segundos, qual a estratégia, a pergunta que eu deixei lá no início, está todo mundo curioso, para a gente chegar na segunda etapa de queima do que já está estocado, se a gente tiver equilíbrio nos macronutrientes. Baixo carboidrato. Baixo carboidrato? Carboidrato é a maior fonte de guarda. Quando a gente abaixa, eu não estou falando low carb, zero carb, não. Tá, gente? É baixo, a gente tem que viver bem. Mas se você quer emagrecer, a gente não consegue emagrecer comendo muito. E o saudável nem sempre emagrece. Cuidado com dietas de academia, cuidados com estratégias feitas para todo mundo, porque pode não ser para você. Porque aí você tem a diabetes, você tem sua relação com a insulina, você tem um monte de coisa que a gente tem que avaliar. Tá certo. Você volta, doutora, pra gente... Volto sempre, Carol. Passar mais estratégias para chegar lá e pra gente conquistar o resultado. Agora é o momento, né, gente? Inverno é o momento de emagrecer. É isso. Doutora Arrasa, vai lá nas redes sociais que ela tem muito vídeo bacana, muita receita legal também. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. @doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. Ela que é nutróloga e tá sempre com a gente. Um beijo, obrigada, viu? Linda como sempre, cheia de conteúdo e a gente gosta disso. A gente gosta de ir, juntando as informações e você pode colocar em prática aí na... De volta com o nosso Você Bonita e não percam esse papo, questões que afetam a saúde mental das mulheres. Convidamos hoje a doutora Júlia Trindade, psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bem-vinda. Que tema grandioso, importantíssimo e a gente vai contar um pouquinho que pilares estão aí envolvendo essa questão, né? Bem-vinda. Um prazer estar aqui, falar com mulheres sobre saúde mental, né? É muito importante. Eu queria começar por aquela caixinha, doutor. Quando a gente, durante o intervalo, bateu o olho aqui, a gente tem várias situações, só que falar de hormônios e ciclos biológicos é algo já conhecido pelas mulheres como uma montanha-russa, não é verdade? Mas o quanto isso, então, afeta a nossa saúde mental? A gente já tem estudos suficientes para dizer que sim, a importância dos hormônios na oscilação do humor. Tá. Inclusive, os riscos de depressão em mulher é 2 a 3 vezes maior do que os homens, especialmente durante a época entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa. Então, a mulher acaba, nesses momentos, tendo mais episódios depressivos.
Por quê? Essas oscilações que a gente tem mensalmente, que as mulheres sabem, influenciam nas respostas no nosso cérebro. Então, inclusive o hipocampo, que é uma área super importante relacionada à memória, ao bem-estar, ela diminui em alguns momentos do nosso ciclo como resposta aos nossos hormônios. Então, sim, as mulheres elas ficam mais sensíveis, elas ficam muitas vezes mais impulsivas, com vontade de comer mais, com vontade de comprar mais. Então, essa questão biológica explica muito desse comportamento, sim. E é fisiológico, a gente não está agindo de uma forma ali consciente, querendo aquilo, não. É uma sabotagem mesmo, enfim, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É uma alteração química e em algumas mulheres é tão intenso que a gente precisa tratar isso, que a gente precisa fazer tratamento tanto com questões hormonais e já tem se desenvolvido medicamentos que podem ser usados, porque tem inclusive um transtorno, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, em que a mulher fica deprimida, ela fica irritada, ela altera muito o humor, ela tem um sofrimento, um prejuízo muito grande. E aí a gente precisa tratar. Mais ou menos 10 a 15% das mulheres acaba tendo isso. Então, é algo importante para a gente olhar e perceber que se eu tenho aquela TPM que eu não consigo trabalhar, eu não consigo me relacionar, eu preciso buscar ajuda porque tenho o que fazer. E é uma alteração química do meu cérebro. Então, os homens entendam. É uma alteração química. Não pense que é exagero. Porque a mulher, ela tem uma capacidade, muitas vezes, de adaptação muito grande. Então, ela vai lá quando ela para, porque realmente não está dando mesmo, né? Então, tem essa alteração química e afeta diversas áreas do nosso cérebro. Muito bom. Vamos para essa próxima caixinha que está aqui ao lado. Outro pilar que a gente tem que discutir e a gente tem que ficar atento, essa nossa bonequinha de azul. Olha lá, experiências traumáticas. Isso eu acho que para todo mundo é algo, né, que muitas vezes muito difícil de lidar, mas para as mulheres pode ser ainda pior. Com certeza. E a gente sabe que, especialmente na infância, é muito importante que a gente cuide das crianças. Essas meninas que muitas vezes vão passar por situações, né, de trauma na infância, é um dos principais fatores de risco para transtorno mental na idade adulta. Uau! Experiência traumática na infância é um dos principais fatores de risco. Então, temos que cuidar especialmente das meninas, e aí a gente até associa um pouco com essa questão do gênero, né, da violência de gênero. Então, uma experiência traumática. A gente está falando de violência da cidade, por exemplo, que não tem a ver com gênero, mas sim com situações de gênero, de violência. Então, é algo que a gente precisa evitar. Então, evitar. Prevenção é o mais importante, porque a experiência traumática, ela vai ser assim. Não quer dizer que todo mundo que passe por uma experiência traumática vai ter um transtorno mental. Mas é um fator de risco bem importante que a gente precisa estar de olho e prevenir. Tá certo. E nisso a gente, então, comentou dessa questão aqui, dessas experiências traumáticas, e você já introduziu essa caixinha aqui. Os meninos vão mostrar essa bonitinha de branquinho aqui, ó. Violência de gênero. E a gente continua. Manda mensagem no @VocêBonitaTV, porque, ó, o negócio é o seguinte. Ali a gente vai cuidar de uma coisa que é muito importante. Tem a ver com o nosso assunto, né? Não é, doutora? A autoestima pode driblar algumas situações como essa. Autocuidado, né? É muito importante para lidar com essas situações, né? Porque a gente tem que entender que são situações que vão acontecer em alguns momentos da nossa vida. Então, a gente tem que ter habilidades emocionais para lidar, e aí a gente tem que treinar isso, a gente tem que aprender, e também o autocuidado é fundamental para lidar com todas as situações. Tá aí. Uma das dicas, então, do que pode nos acolher. Aqui a gente está falando que pode, muitas vezes, nos derrubar, mas a gente vai para as dicas daqui a pouquinho. Com certeza. Né? Do acolhimento. Vamos para essa caixinha aqui, ó. Essa bonitinha de amarelo. Tá muito bonitinha as bonequinhas, mas pressões sociais. Isso aqui é um negócio seríssimo, por isso está no centro da nossa mesa. A cobrança, né? A mulher, ela é muito cobrada para ser funcional, para ser efetiva e sempre com um sorriso no rosto, bem vestida, maquiada. E a gente tem essa questão da autoestima. Então, a gente tem que ter, sim, o cuidado que a gente gosta e como eu me sinto. Só que a pressão social, ela tem que ter... Eu não posso deixar isso invadir o meu espaço. Até onde eu me sinto bem fazendo isso? A gente precisa ter um conhecimento interno muito grande para que eu consiga barrar essa pressão, porque ela vai vir. Entendi. Então, se eu sei como eu me sinto, se eu sei como eu lidar com as questões e sei até onde que eu quero ir, eu consigo dizer, não, até daqui você não vai passar. E dizer não é muito importante. Eu ia tocar nesse assunto do não. Conta pra gente um pouquinho, porque às vezes a gente reconhece alguns limites, mas a gente tem vergonha de assumir, né? E dizer, olha, não topo fazer isso porque eu tô com medo, porque a gente também tem medo. Mas ao mesmo tempo a gente fala, não, tem que conseguir, tem que encarar. Não, você tem que fazer, né? E aí, como é que é esse equilíbrio da cobrança, no fundo, própria, né?
Até porque a gente também tem a questão da avaliação externa. A gente precisa nós somos sempre seres sociáveis que precisamos da avaliação e da validação dos outros. Então, tá tudo bem eu precisar ser avaliada, mas eu preciso pensar até onde que eu consigo ir. Será que isso tá no meu limite? Eu sempre falo que assim, a gente tem algumas perguntinhas que a gente deve se fazer. Essa pessoa que está me pedindo isso, é uma pessoa que faria por mim também? É uma pessoa que eu tenho, por exemplo, uma hierarquia, uma pessoa que está me dando uma ordem, eu preciso seguir? É algo que lá na frente eu vou me arrepender se eu não fizer? Então, perguntas que você pode fazer para na hora de tomar essa decisão e naturalizar ou não. A gente não precisa justificar. Eu posso simplesmente dizer, olha, eu não quero ir, eu não vou fazer e eu não preciso dizer o porquê. Entendi. Naturalizar ou não. A gente não precisa fazer o que a gente não quiser e pensar sempre na minha saúde mental, porque isso também influencia na minha qualidade de vida. Que legal esse ponto, né? A gente quer explicar tudo, a gente quer argumentar tudo, pensando nessa questão de validação ou não. Exatamente. E não é necessário, não temos que. Eu não tenho que nada. Eu posso dizer não simplesmente porque eu não quero, porque eu não gosto e tá tudo certo. Muito bom. Vamos para essa caixinha aqui. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Quem quiser relatar algum caso, fique à vontade. Se não quiser, né, que a gente coloque aí o nome, não se preocupe, viu? Essa próxima caixinha tá aqui, ó. Desigualdade de gênero e discriminação. Isso aqui para as mulheres é uma coisa séria também, porque ele pode acontecer de diversas formas, né? E, inclusive, saiu uma pesquisa há poucos dias mostrando que, sim, ainda tem isso. Quase 25% dos homens ainda acreditam que as mulheres têm uma capacidade inferior, né? Então, a gente saiu uma pesquisa nova percebendo que a gente não melhorou muito nisso, não. Infelizmente, tá, né? Carol? A gente ainda está muito distante. A questão dos salários, né? As mulheres ainda persistem ganhando menos que os homens. Então, isso dá uma sensação de diferença, que eu faço o mesmo trabalho, eu entrego a mesma coisa e eu ganho menos. Então, a desvalorização e o não reconhecimento do trabalho, muitas vezes, e muitas mulheres falam assim, quando eu dou uma orientação, alguém fala assim, se fosse um homem falando, talvez ele levasse, na primeira vez que eu falei, a pessoa levasse a sério. Então, essa mudança de comportamento que a gente precisa, inclusive, educar os homens. Concordo. Os homens precisam aprender a lidar e saber que, sim, homem pode chorar, homem pode ter sentimento e homem, sim, pode parar para escutar essa mulher que muitas vezes não está sendo escutada. Mamães de meninos, né, que é o meu caso, é uma tarefa importante. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido, que é assim, vamos tentar pensar numa situação que possa acontecer, então, uma discriminação ou mesmo essa diferença entre o homem e a mulher, seja no mercado de trabalho ou seja até nessas questões aí da visão do homem para a mulher numa incapacidade feminina. Mas, doutora, não é um fato que mulheres têm habilidades diferentes dos homens? E que talvez um olhar para distribuir, pensando nas habilidades e nesses campos que a gente atua e que eles atuam, talvez não facilitasse, porque uma coisa é certa, o preconceito é péssima, a discriminação é péssima. No entanto, outra coisa é a gente reconhecer que a gente tem menos habilidade para tal coisa do que talvez os homens. Então, eu queria te ouvir nesse sentido. A gente tem o funcionamento do cérebro da mulher e do homem é diferente e cada vez tem se percebido isso, se estudado mais para tentar entender essas diferenças, até pela própria alteração hormonal. Certo. Né? Então, tem coisas que a gente vai realmente ter diferença. Na força, né? Em algumas coisas que vão... E que a gente vai ter que tentar entender aonde que eu consigo me encaixar e aonde que eu vou me sentir bem fazendo, né? Eu acho que a gente não pode limitar, mas a gente tem que valorizar as diferenças e usar isso como uma forma de trabalhar em conjunto. Tem um estudo mostrando que equipes que têm mais mulheres têm mais cooperação. Então, a mulher tem uma capacidade de agregar e de fazer a cooperação entre a equipe. Então, é importante que tenha a mulher nessa... Muitas vezes, dependendo do homem, ele vai fazer uma outra habilidade e a mulher, ela vai fazer uma cooperação e ela vai ajudar na montagem desse grupo numa eficiência, né? Políticas públicas, quando as mulheres estão envolvidas, a gente tem resultados melhores. Então, essa visão da mulher, que foi para ver o todo, né? O homem, muitas vezes, ele tem uma visão um pouco mais racional. E direta de uma situação. A mulher, ela consegue olhar de uma forma mais ampla. Então, eu acho que é a gente juntar as forças. A ideia é juntar forças e não cada um puxar para o lado e achar que não dá para fazer uma coisa ou não dá para fazer outra. Porque habilidades diferentes trazem aí, né, somadas, o sucesso, né? Ninguém faz sucesso sozinho, então a gente precisa também da habilidade do outro, mas é interessante essa visão, então, da gente estar inserido num núcleo ou atuando num mercado de trabalho, numa profissão, pensando que mulheres desenvolverão melhor tal parte e homens
outra parte. A nossa equipe, né, de produção só tem um menino, olha lá ele, é o Gu. Tá vendo, Gu? Mas precisa de você, né, Gláucia? Estamos de mãos dadas ali na cooperação feminina e aí vem o Gu. O homem é mais prático e tudo mais. Eu acho que aí, gente, a gente consegue também ficar melhor e deixar esse tema aqui menos preocupante, né? Talvez nos abalando ainda menos. Vamos ter que lutar muito e aprender muito, né? Aprender a regular a emoção, ensinar e trocar, né? Eu acho que isso é muito importante. Vou botar a perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Depois a gente encerra com mais um pilar aqui. Adriano mandou mensagem. Um beijo, querido. Meninas que os pais fizeram bullying com o peso durante a infância acabam crescendo com distúrbios de alimentação? Pergunta de milhões maravilhosa. A gente vai responder daqui a pouquinho. Vamos lá, deixamos uma pergunta do Adriano a respeito de bullying na infância. Então, as meninas que tiveram aí pais que fizeram bullying com peso durante a infância, será que elas acabam crescendo com distúrbios alimentares, doutora? Bullying é um dos fatores de risco para transtorno mental também na adolescência. Tá. Então, essa questão do peso e da autoimagem. A gente tem um transtorno que a gente chama transtorno dismórfico corporal, que é quando acho um problema onde não tem. Tá. Então, se eu tenho uma combinação de fatores e sim, um bullying, que pode ser dos pais, pode ser dos colegas, eu posso desenvolver transtorno alimentar. A gente tem mostrado nos estudos cada vez mais a questão das redes sociais, dos filtros e a associação com transtornos alimentares também. Puxa. Então, tem que cuidar com a questão do bullying, até porque o bullying muitas vezes tem dentro de casa e eles repetem nas escolas com os colegas e é um dos fatores de risco para transtorno mental que a gente precisa sempre estar atento. Mas se eu tiver uma história genética, se eu, de repente já tenho um familiar combinado com esses fatores, pode sim desenvolver transtorno alimentar. E essa questão dos filtros, então, são as pessoas que não conseguem aparecer sem o filtro? É nesse sentido? Eu começo a ter um desconforto com o meu nariz, por exemplo, que eu começo a usar um filtro com o nariz que eu olho e acho que é perfeito. E aí eu não consigo mais viver sem esse filtro. E eu começo a achar que o meu nariz tem problema. E muitas vezes eu começo a buscar muitos procedimentos. A questão não é fazer o procedimento, a questão é nunca estar satisfeito com nenhum procedimento. Então eu faço uma vez, duas, três, e eu tô sempre com a sensação de que não tá bom o bastante. E aí sim pode ser um problema e aí tem que ter tratamento. Olha, gente, interessante. Tem mais perguntinha, Glaucia? Podemos ir para a próxima caixinha? Diga-me já perguntinhas do público. Ah, tem? Quer colocar agora? Então vamos lá. Depoimento da Renata, um beijo, Rê. Sou mãe de autista e tem dia que eu estou tão cansada que só levanto da cama porque sou obrigada. Já minha filha precisa de mim, mas é muito difícil. E aí? E aí a gente precisa de rede de apoio. E isso começa desde do pós-parto, né? Então a mulher na gestação, normalmente na gestação todo mundo está à volta da mulher. A mulher tá sendo paparicada. E aí quando chega a criança, chega o bebê, a mulher começa a ficar deixada um pouco de lado. Então rede de apoio é muito importante, especialmente quando a mãe tem uma criança especial, né? Uma criança com autismo, que vai precisar demandas, tem as terapias que precisa fazer. Então tem que sair de um lado para o outro. Então realmente dá bastante trabalho e precisa de rede de apoio. E Renata, né? Se cuida porque tu também tem que ter o teu momento, pede para alguém ficar com a tua filha. Eu sei que é difícil e se tu tá percebendo que não tá dando, busca ajuda porque não é para ter tanto sofrimento assim, não é. O sofrimento, ele acontece, mas ficar sofrendo com ele, a gente pode ter tratamentos para lidar com isso e rede de apoio. Quem convive com ela tem que dar esse suporte. E sabe o que eu ia te perguntar, doutora? Você acredita que nessa frase, né, que a mulher, para ela ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, uma ótima esposa, antes de tudo, ela precisa ser um egoísta, entre aspas, porque ela tem que se colocar em primeiro lugar, porque senão ela não dá conta do resto. Com toda certeza. É isso? Um egoísmo do bem? A gente precisa... sabe a frase do avião, as máscaras do oxigênio? Primeiro a gente tem que usar a nossa. Se tu não colocar a tua máscara do oxigênio, tu não vai conseguir nem ajudar idosos, nem crianças, nem qualquer pessoa. Então, em primeiro lugar, precisa ter o autocuidado. Eu não consigo cuidar de ninguém se eu não estiver bem, porque eu não consigo oferecer algo que eu não tenho. Então, se eu tô mal, eu não vou conseguir cuidar das pessoas. Então, eu preciso, sim, em primeiro lugar, me cuidar para poder cuidar. Tá certo. Vamos para essa caixinha aqui, que é mais um pilar, e já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Dupla jornada.
às vezes tripla, às vezes nem sabemos quantas, né, doutora? São demandas, né? Então, a mulher que ela tem que cuidar de um filho, ela tem que cuidar do trabalho, ela tem que cuidar da casa. Então, a gente já não fala mais em dupla, a gente fala em pelo menos tripla, né? Porque a casa, o trabalho e os filhos. Então, realmente é uma das causas do que a gente chama de esgotamento materno, né? Então, chega um momento que a mulher, ela realmente não aguenta mais. E para isso, o que precisa? Ter qualidade de vida. E como é que eu faço isso? Tem que dormir, o sono é fundamental, eu preciso ter horário de sono. E assim, quantas horas, né? A gente fala, mas quantas horas tem que dormir? A quantidade de horas que tu acorda e tu sente que acordei bem. Sabe aquela sensação de dormi o suficiente? Para algumas pessoas vai ser 6, algumas pessoas vai ser 7. Então, não necessariamente tem que ser às 8 horas que a gente ouve falar. Mas tem que ser um momento de horas que eu realmente acordo bem. Atividade física, fundamental. É inclusive tratamento para quadros de ansiedade e depressão leve. A gente pode tratar com atividade física. Acredito, eu chamo a minha de terapia. Exatamente, porque é um fator que tanto previne transtorno mental, quanto pode ser usado como tratamento. Então, e eu falo assim, às vezes a pessoa fica esperando o momento perfeito, eu tenho que ter 1 hora. Não, 15 minutos, se tu conseguir 15 minutos no teu dia, tá ótimo. Deu a volta na quadra, em casa, subiu e desceu a escada, tá perfeito. Começa. Exercício bom é exercício feito. Então, qualquer atividade física que tu conseguir fazer em casa, tá tudo certo. 15 minutinhos, perfeito, já tem um começo e não desiste. Vai aos pouquinhos que uma hora isso começa a entrar na rotina e começa a virar um hábito. E hábito é algo que ajuda a nossa qualidade de vida e saúde mental. Você acha, doutora, vou deixar uma perguntinha, que a organização é uma parte de uma prevenção e um tratamento dessa nossa saúde mental, ou seja, organizar tudo é muita coisa? É muita coisa. Mas organizar pode ajudar, vou lá e já volto, certo? Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público também no @VocêBonitaTV. Papo maravilhoso com a doutora hoje, hein, gente? Agora, tem uma que é o seguinte: organizar, parar e dedicar um tempo para organizar as coisas pode ser prevenção ou entra num tratamento da nossa saúde mental? 2 pontos importantes em relação à organização. Em primeiro lugar, uma pessoa que, por exemplo, que está deprimida, ela vai ter tendência a não fazer as coisas. E quanto menos ela faz, menos ela tem vontade de fazer. Entendi. Daqui um pouco, tá tudo bagunçado. E essa bagunça interfere na questão do humor. Então, bagunça piora o humor. Isso a gente já tem estudos mostrando, tá? Então, organização super importante. Outro ponto em relação à organização é, se eu começar a me organizar, eu vou facilitar a minha rotina. Então, às vezes, aquele tempo que eu perdia buscando coisa, tentando ir atrás de uma coisa, se eu tiver uma organização, que às vezes vai levar um tempinho no início, até tu conseguir ter uma rotina e uma organização, depois vai te facilitar. Então, é super importante, inclusive, é uma das coisas do tratamento. Tem até pessoas que fazem esses trabalhos de ir nas casas das pessoas que estão com depressão para poder ajudar na primeira organização e depois a pessoa manter, porque a pessoa deprimida vai deixar mais bagunça e a bagunça vai deixar ela pior. Então a gente precisa sim organizar. Não, e no final, vai passando o tempo, eu hoje até anoto a organização. Porque tem coisa que você programou, já tem uns dias, se você não anotar, você também se perde. Acho que para cada um funciona de um jeito, né, doutora? Você lê ali, ou você, né, e colocando, não, isso aqui até tá horário, então eu tô dentro do horário. Não sei, aí é meio individual, mas fato é que a organização, então, ajuda. Ajuda porque a rotina facilita a tua organização no teu dia. É a rotina. Tu já sabe, esse horário vou fazer isso aqui vou fazer depois, então facilita e deixa as coisas mais claras. O nosso cérebro, ele precisa de organização para ele poder funcionar melhor. E parem de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Começou a fazer uma coisa, faz no teu tempo direitinho, presta atenção. Eu gosto de usar muito o exemplo de lavar a louça. Lavar a louça é um exercício, é uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? E é uma das coisas que a gente pode usar para poder prestar atenção no momento, porque é o que faz a gente voltar. Então, lava, percebe a temperatura, percebe o sabão. Isso ajuda, a gente chama isso de mindfulness, que é a atenção plena, é o estar no momento presente, não precisa ser meditação, as pessoas acham que é meditação, que inclusive é um dos fatores que ajuda também na saúde mental. Meditação ajuda muito, já tem vários estudos mostrando também. Mas presta atenção, lava a tua louça hoje diferente, né? Vamos aproveitar que o pessoal agora está terminando o almoço. Lava a tua louça prestando atenção no que tu está fazendo. Tenta desconectar um pouquinho das outras coisas e fazer isso que vai fazer bastante diferença. Muito bom. Tem perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem.
Obrigada, Clarice. Beijo. Eu tenho tripla jornada. Cuido do meu filho, tenho encomendas de doces e ajudo minha cunhada com gêmeos. E sempre tiro um tempo para descansar e recarregar as energias. Tá aí, dando conta do recado. Exatamente. Né? Então, a Clarice está do jeito dela dando conta. Então, parabéns, Clarice, que ela tira o momento dela e é por isso que ela está conseguindo. E, doutora, parar também e tentar olhar assim de fora algumas coisas e validar as próprias conquistas, né? Também podem colocar ali a saúde mental, enfim, deixá-la mais equilibrada. Nós mulheres, a gente tem tendência a olhar muito para o outro com compaixão e esquecer da gente. Então, olhe para aquilo, tudo que tu passou e pensa que assim, ó, a gente sobrevive a todos os piores dias da nossa vida. Então, assim, a gente chegou até aqui. Então, a gente sobreviveu aos nossos piores dias, a gente está aqui. Então, olha para tudo que tu conquistou, olha, valoriza isso e também se perdoe. Porque vai ter momentos que tu não vai dar conta. E o dar conta, as pessoas acham que às vezes é não fazer nada. Não, às vezes é não fazer atividade física o tempo que tu queria fazer. É não conseguir entregar aquilo que tu precisaria entregar naquele momento e tá tudo certo, né? Então, cada dia, um dia de cada vez, você vai se sentir melhor e ter a sensação de bem-estar de hoje eu consegui fazer e tá bem. Amanhã eu vou fazer um pouquinho mais. Eu falo que não dá pra gente também ir no conforto, dizer assim, fiz e tal bastante. Não, vamos tentar mais um pouquinho. Mas eu consegui valorizar e olhar com carinho também para as coisas que a gente conquista. Doutora, a gente tem 3 minutinhos, eu queria fazer uma pergunta muito importante, que é algo que a gente tem falado muito, que é a questão das pessoas se vitimizarem diante de algumas situações. Como é que a gente coloca esse equilíbrio, pensando na nossa saúde mental, do quanto a gente pode, ao mesmo tempo, entender essa fragilidade e também não usar dela o tempo todo, então num vitimismo, para que o resto não funcione de acordo com coisas que dependem da gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que pode ajudar muito. Às vezes a gente não consegue sair de uma situação porque a gente só se vitimiza, enfim, quero dizer nesse sentido. A gente precisa ter autorresponsabilidade também com as nossas coisas. Eu parar e perceber o quanto eu tô me deixando ficar nesse lugar, né? Então, às vezes, a gente, quando vai tratar algum paciente, o quanto essa pessoa está disposta a abrir mão daquilo que adoece. Então, eu preciso, sim, assumir que eu tenho um papel, sim, ativo em mudar aquilo que me faz mal e não ficar só, minha vida é ruim, eu não gosto disso. Então, eu preciso agir. E buscar ajuda para agir. Às vezes, ajuda é com amigo, às vezes é com familiar, às vezes é com terapia. Então, tá tudo certo buscar ajuda, mas saber que eu tenho um papel para poder fazer essa mudança que eu quero na minha vida. Só ficar reclamando não vai funcionar. Fé e gratidão participam desse processo todo para melhorar a nossa saúde mental? Com toda certeza. A fé é bem importante. A gente já tem estudos também mostrando que, sim, acreditar que tem algo maior, algo superior, independente da crença religiosa, acreditar é importante e faz diferença no nosso bem-estar. E todo dia agradecer, né? Porque 24 horas acontece tanta coisa boa. Uma diquinha final, então. Diga. No fim do dia, anota 5 coisas boas do teu dia que aconteceram. Todos os dias. A gente faz um diáriozinho de gratidão. 5 coisas boas. Pode ser uma comida que tu comeu que era gostosa, o banho, os teus filhos sorrindo. Então, anota todos os dias. Por quê? Facilita o armazenamento das memórias positivas. O nosso cérebro, ele precisa de 5 coisas boas para anular uma coisa ruim. Então, para cada coisa boa que eu tenho, eu preciso anotar isso para afirmar melhor do que a memória negativa. Sensacional, doutora Júlia Trindade, psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, muito obrigada. Adorei todas as dicas, vamos parar para pensar nisso, compartilhem essa pauta, vai estar lá no YouTube e você encontra o trabalho da doutora no @doutora abreviado Júlia Trindade, tudo junto. @doutora abreviado Júlia Trindade, tudo junto, lá no Instagram. Obrigada, muito parabéns. Obrigada, E o trabalho lindo, foi maravilhoso. Voltamos amanhã ao vivo, 12:30. Obrigada, meninos. Beijo, beijo, até amanhã. Fico mulheres. Beijo, beijo.